O Barra venceu e convenceu na estreia no seu estádio diante do seu torcedor no Campeonato Brasileiro da Série C de 2026, no confronto diante do Maranhão, disputado na noite desse sábado, com início às 8 horas da noite na Arena Barra, em Itajaí. O Pescador fez 3-0 na equipe maranhense e conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série C. O Pescador, que foi a campo escalado pelo técnico Bernardo Franco a campo com o goleiro Everton, o Fábio na lateral direita, Jean-Pierre Alemão dupla de zaga, da Rocha lateral esquerdo, TT, Henrique e Varley no meio campo, o Gabriel Silva, o Cléo e também o Vargas, o trio de ataque. O Vargas cria da base aí do Pescador, né? O técnico Bernardo Franco colocando o Bernabé no banco, Bernabé que vinha sendo titular principalmente no campeonato catarinense. O Maranhão veio para o jogo escalado pelo técnico Martinho Guerreiro, com o Jean no gol, Ball na lateral direita, Ball de bola em inglês mesmo, Tibúrcio e Kevin, os dois zagueiros, André Radija na lateral esquerda, Vander, Rosivan e Maurício, o trio de meio campo, Vagalume, Will e Felipe Cruz no ataque. Esse é o time do Maranhão para fazer sua estreia fora de casa, né? O Barra, que venceu por 3-0, um jogo com tranquilidade, né? Eu acho que o Barra mostrando ao que veio, né? Eu até digo que o primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba não é um resultado anormal, não. O Botafogo é um time que tem investimento para a Série C, tem a SAF, né? E, inclusive, é uma diretoria que está conseguindo valorizar o futebol paraibano. Isso é muito legal, né? A gente vê aqui em Santa Catarina e torce também para que o pessoal aqui do nosso estado valorize o futebol catarinense. Então, lá na Paraíba está acontecendo com o Botafogo. Então, acho que foi um resultado normal. Investiram no Lisca como um técnico, né? Que para a Série C pode ser um bom treinador. Eles têm o Nenê, que apesar da idade é um cara que tem um vigor físico muito bom e decide jogos ainda, né? Então, é um elenco qualificado sim do Botafogo, e a gente sabe que o Botafogo, no mínimo, sempre chega ali no quadrangular final, né? Geralmente o problema do Botafogo é no quadrangular final, mas na primeira fase sempre faz um bom campeonato, então não é um resultado nada normal. E agora estreia diante do Maranhão, que daí já é um adversário mais frágil, né? Maranhão que deve brigar ali na parte da tabela, pode até escapar do rebaixamento, são apenas dois times que caem, né? Tem que ver a evolução do time durante o campeonato, mas nessa segunda rodada mostrou muita fragilidade, né? Mostrou que é realmente um time abaixo do Barra, né? Digo que o Barra, mesmo vindo da Série D, vem como campeão da Série D, campeão catarinense, então é um time que tem um trabalho muito bom. E eu acho que o Barra não já talvez já entre para brigar aí pelo quadrangular final, é o que deve acontecer já nesse primeiro ano do Pescador na Série C. Sim, a gente deve ver aí o Barra brigando por esse quadrangular e quem sabe até pegando uma vaga entre esses 8 primeiros para decidir as vagas de acesso. Então, fez um 3-0 convincente, sem muitos sustos, né? O Varley abriu o placar cobrando pênalti aos 22 minutos de jogo. O TT fez 2-0 logo depois ali aos 24, num escanteio cobrado pela direita, né? O desvio na primeira trave, e aí o TT, perdão, aparece na segunda trave e faz o gol. Ainda o goleiro chega a tocar na bola, mas não impede que saia o gol. Então 2-0 para o Barra já com 24 minutos. Aos 34, primeiro cartão do jogo para o Everton Alemão, zagueiro do Barra. E assim termina o primeiro tempo, né? Um primeiro tempo em que muito pouco trabalho do goleiro Everton, né? Eu acho que aí tá também um grande jogador, talvez da Série C, que é o Everton, um baita goleiro, tem muita qualidade. Eu acho que ele é muito bom para a Série C. O Barra não vai ter problema na posição de goleiro, né, para esse campeonato, porque o Everton, ele é muito bom goleiro, apesar de que hoje não foi exigido, né? Eu acho que eu tô elogiando muito o Everton, nem baseado tanto no jogo de hoje, que não foi tão exigido. Teve até uma bola na trave, né, numa cobrança ali, eu acho que foi o Vagalume no primeiro tempo. Depois uma jogada que tentaram fazer ali, mas o Everton saiu bem, protegeu a bola, foi feito cruzamento, o jogador pegou de voleio, mas pegou muito mal, a bola saiu sem direção. Então, pouco perigo o time do Maranhão ofereceu ao Barra, né? No segundo tempo, a mesma coisa, né? Só que aí o Maranhão foi cansando e oferecendo menos perigo ainda para o goleiro Everton. E aí, com o segundo tempo praticamente dominado, ainda teve mais um pênalti a favor do Barra, aos 35 do segundo tempo. O Gabriel Silva foi para a cobrança e fez o 3-0 para encerrar o placar aí e garantir a vitória do Pescador. O Fábio ainda levou o cartão amarelo e também o Simon, né? Esses foram os amarelados do Barra na partida de hoje diante do Maranhão. Com esse resultado, o Barra chega aos 3 pontos na classificação, entre os 8, né? Claro, ainda no começo do campeonato.
Mas até nos números, né, a gente olha que o Maranhão tem um pouquinho mais de posse, mas aquela posse improdutiva, né? O Barra até deixa um pouquinho mais a bola ali com o Maranhão, que pouco produz, e o Barra, mesmo tendo 2%, né, é pouco diferente, então é praticamente dividida ali a posse de bola, só que sendo muito mais produtiva e efetiva com o Barra tendo a bola. Do total de finalizações, 11 para o Barra, 6 em direção ao gol, então isso são 6 no gol, 5 para fora. Do Barra, 5 finalizações, 2 na direção do alvo, uma sendo essa finalização na trave, né, essa cobrança de falta, a outra também não gerou perigo ao goleiro Everton, então são finalizações que conta como número, mas talvez um número enganoso, né, não teve assim nenhum lance de perigo que realmente exigisse uma defesaça do Everton, mas tem aí nesse registro 5 finalizações para o time do Maranhão. Então, como eu falei, o Barra conquista os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série C, chega à quarta colocação, mas aconteceram apenas 3 jogos essa segunda rodada, né? Ainda tem um complemento, a rodada termina na segunda-feira, e o Maranhão, que foi o adversário do Barra hoje, já tinha empatado na estreia com o Guarani, mantém um ponto na 13ª colocação. Barra, então, aparece entre os 8, né? Entre os 8 primeiros, para brigar aí por essas vagas no G8. Eu acho que é um time que tem totais condições de ficar nessa briga pelo quadrangular. Lembrando que agora o Barra tem aí mais uma semana de preparação, né? Os jogos da Série C sempre tem no final de semana. No próximo sábado, exatamente daqui uma semana, às 6h30, perdão, da noite, lá em Belém do Pará, tem Paysandu e Barra, um adversário difícil, e que inclusive é o adversário do Brusque amanhã, né? Então, Paysandu vai ter essa sequência de 2 catarinenses em sequência, né? Barra venceu aí o Maranhão, fez o dever de casa, vencendo e convencendo, e agora vai ter mais um adversário difícil e fora de casa, né? Quem sabe buscar um empate ou até uma vitória, né? Eu acho que tem condições de vencer, mas é um adversário complicado. Um ponto também não seria um mau resultado. Seria importante para o Barra somar ponto contra o adversário, que deve brigar também contra o acesso e jogando no estádio do adversário, né? Tirando ponto do adversário comandante, porque daí quando jogar em casa na Arena Barra é mais tranquilo para fazer o resultado, garantir os 3 pontos e pelo menos no confronto direto desses times que devem brigar junto pelo acesso, já nessa primeira fase o Barra ter vantagem para quem sabe estar entre os 8 primeiros ao fim das 19 rodadas. Mas e aí o que acharam do Barra nesse jogo contra o Maranhão? Acho que agora sim a gente viu o Barra que se conhece, campeão da Série D e do Campeonato Catarinense. E o que esperar também do Barra do Pescador nessas 17 rodadas seguintes e finais da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Aos amigos que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, compartilhar e comentar aí para a gente trazer mais pessoas para acompanhar no canal dos Adros. Que amanhã a gente volta para falar do Brusque na Série C e também na segunda tem mais Série C com o jogo de Figueirense e Maringá. A todos um abraço e até a próxima.